galerinha, eu sou a Simone e hoje a gente vai desenhar a LOL, uma bonequinha bem pequenininha, mas a gente vai fazer ela grandona na folha pra gente poder desenhar, colorir e se divertir bastante. Vem comigo? A gente vai começar fazendo o rostinho da nossa bonequinha. Ele é um pouquinho quadradinho, então eu vou fazer um formato de letra U, mais ou menos no centro, um pouquinho para cima da folha. Vou fazer um U, só que ele vai ser um pouquinho quadrado nas pontas e um pouco reto aqui embaixo. Vai ficar mais ou menos um formato de uma letra U, mas um pouquinho quadrado aqui. Agora eu vou fazer a parte lateral da cabeça, só que eu não vou fazer ela inteira para cima, porque aqui a gente vai fazer a franja e depois o cabelo dela. Então aqui eu vou fazer só uma linha curva pro lado direito e depois pro outro lado. Eu vou fazer uma outra linha curva, mais ou menos do mesmo tamanho, não tem problema se ficar um pouquinho torto. Agora eu vou fazer os olhos da nossa bonequinha da LOL. Eles são olhos bem grandões, então eu vou fazer um círculo aqui no lado direito e um outro círculo no lado esquerdo, mais ou menos do mesmo tamanho. Vou começar aqui pelo lado direito. E mais ou menos do mesmo tamanho, eu vou fazer um outro círculo. Do lado direito. Agora, eu vou fazer a pálpebra, que é essa parte do olho que pisca. Vou fazer uma linha curva na parte de cima do olho, dos dois lados. Tudo que eu vou fazendo em um olho, eu vou fazer no outro, então, pra gente ir fazendo essa simetria. E aqui, eu vou colorir de preto. Agora eu vou fazer 2 círculos dentro de cada olho, só que eles não vão aparecer, eles não vão ser inteiros, porque aqui essa parte de cima do círculo vai estar embaixo da pálpebra. Então eu vou começar fazendo um círculo grande, que vai ficar um semicírculo, na verdade. Eu vou sair dessa ponta da pálpebra e encontrar nessa outra. Então eu não faço o círculo inteiro. E do outro lado, a mesma coisa, mais ou menos do mesmo tamanho. Agora, um outro círculo, um semicírculo, seguindo mais ou menos o mesmo trajeto desse que a gente fez, no meio dos dois, encostando aqui na pálpebra também. Essa parte de dentro aqui eu já vou pintar de preto, mas eu vou deixar umas bolinhas sem pintar para fazer um reflexo. Vou fazer um reflexo um pouquinho maior e um outro menorzinho aqui embaixo. E aqui eu já vou colorir de preto. E agora eu vou fazer os cílios aqui do lado, que ela tem uns cílios bem curvos, em formato quase de triângulo, mas eles são pontudinhos. Então, aqui no canto do olho direito, eu vou fazer um formato triângulo, mas eu faço um pouquinho curvo as bordinhas dele. E já posso também pintar. E aqui embaixo eu vou fazer mais 4 descendo, só que agora eles são bem pequenininhos. Então, eu faço pequenos triângulos que vai diminuindo de tamanho aqui, conforme ele vem aqui para baixo. Pro outro lado, mais ou menos a mesma coisa, na mesma altura, mais ou menos. Faço um triângulo com a borda um pouquinho curva. E aqui embaixo, então, 4 triângulos pequenininhos, que vão diminuindo um pouquinho de tamanho, para fazer os cílios de baixo. Agora, a gente vai fazer a boquinha bem pequenininha, bem no meio dos olhos, um pouquinho mais para baixo. A gente vai fazer uma linha, mas ela é um pouquinho curva, a linha. Ela vai fazer um morrinho para cima, bem no meio, e depois um morrinho para baixo em cada um dos lados. E aí, aqui em cima da boca, que vou aumentar um pouquinho, aqui
bem no meio a gente vai fazer uma bolinha preta, pode até já pintar, bem pequenininho. E a parte de cima da boca a gente vai fazer uma letra V de ponta cabeça. E a parte de baixo vai ficar um pouquinho mais pontudo, então vai ser uma letra U. Agora, no meio dos olhos, um pouquinho para cima da boca, a gente vai fazer o narizinho, que vai ser um formato de letra V de ponta cabeça, só um pontinho. Aqui em cima dos olhos, as duas sobrancelhas. A gente vai fazer só um tracinho, pode ser um pouquinho mais grossinho o tracinho para fazer a sobrancelha. Bem em cima dos olhos, 2 tracinhos. Aqui agora, para juntar essas duas partes da cabeça, a gente vai fazer a franja. A franja a gente vai ter um formato oval para fazer ela, só que ela tem um contorno um pouquinho arredondado nas partes de cima e de baixo. Então, eu vou começar fazendo um formato de letra C do lado esquerdo e um formato de letra C ao contrário do lado direito. Agora, eu vou juntar esses dois aqui em cima, com essas pontas de cima e as pontas de baixo, mas elas vão ficar um pouquinho curvas, bem pouquinho, como se fosse um morrinho. E aqui embaixo, como se fosse umas ondinhas do mar, pequenininhas. E aí, aqui no meio, a gente vai fazer uns tracinhos. Onde fez a pontinha, aqui com a de cima com a de baixo, a gente vai fazer um tracinho para juntar, como se fosse o cabelo, para fazer uns tracinhos do cabelo. Quando estiver chegando na pontinha, faz ele um pouquinho mais arredondado. Então, aqui a gente faz arredondado para a esquerda. E do outro lado a gente fez arredondado para a direita. A LOL que eu escolhi para desenhar hoje tem um laço na cabeça, então eu vou começar fazendo o laço aqui, para depois a gente fazer o resto da cabeça e a faixa. Bem no meio aqui da franja, a gente vai fazer uma bolinha. A bolinha aqui não precisa ser bem redondinha, porque é como se ela tivesse um nó. Então, a gente pode fazer uma bolinha um pouquinho torta e com uns tracinhos no meio. Aí, agora eu vou fazer o lenço pro lado, que tá fazendo o nozinho, e pro outro. Então, aqui eu vou fazer uma linha curva, ela vai subir e depois ela vai fazer como se fosse um formato de S ao contrário, parecendo uma cobrinha. Ela sobe, primeiro entortando um pouquinho para a esquerda e depois entortando um pouquinho para a direita. E a parte de baixo vai ser uma curva que vai sair daqui até encontrar lá. Então, a gente vai fazer um formato curvo para fazer uma ponta do laço. E o outro laço, a mesma coisa. A gente vai fazer, então, uma linha um pouquinho curva, parecendo um S, que vai primeiro fazer uma bolinha para a direita e depois para a esquerda, e aí depois uma linha curva que sai aqui do nozinho e encontra na pontinha do laço. Agora, eu vou fazer a faixa, então, no cabelo. Ali vai sair mais ou menos aqui, perto do olho, e aí eu vou contornando a cabeça e vou passar no meio, entre a franja e o lacinho e o nozinho que eu fiz. Vou passar aqui no meio e depois vai encontrar aqui desse lado, também mais ou menos na altura do olho. Essa vai ser a parte da frente da faixa. A parte de trás da faixa, ela vai parar antes, porque ela vai parar aqui no nosso nozinho que a gente deu, no laço, né? Então, a gente desce um pouquinho e vai fazer mais ou menos no mesmo trajeto, só até encontrar o primeiro lacinho aqui da esquerda. Aí, a gente vai passar ele por trás, então a gente não tá vendo. Ele vai ser aqui atrás, e aí depois, quando ele sai desse lado, ele continua mais ou menos no trajeto até encontrar lá embaixo, no mesmo lugar, um pouquinho mais para baixo. Essa parte é o laço que a gente fez. Agora, eu vou fazer o resto do cabelo que tá lá atrás. Então, a gente vai sair aqui, do lado dessa faixa, a gente vai fazer outra linha que vai passar aqui atrás. Vai seguir o mesmo trajeto que a gente fez da faixa aqui.
vai passar atrás desse laço aqui, e aí aqui a gente vê mais um pedacinho do cabelo. Então, a gente faz um tracinho e depois continua no mesmo trajeto até encontrar lá embaixo na cabeça. E aí, aqui no meio do lacinho, a gente vai fazer um coque. Então, a gente não aparece ele inteiro, a gente vai aparecer só a parte que tá atrás do laço. E aqui no coque, a gente também vai fazer umas linhas para mostrar que tem cabelo aqui. Então, bem no meio, a gente vai fazer uma linha que sai do meio e vai um pouquinho para a direita, ela é um pouquinho curva, e aí o do outro lado vai sair mais ou menos do meio também, só que agora vai para a esquerda, também um pouquinho curva. E aqui no meio a gente faz mais uns tracinhos para parecer que são os fiozinhos de cabelo. E faltando agora no rostinho, faltam as orelhinhas. A gente vai fazer um formato de letra C num cantinho e um formato de letra C ao contrário do outro lado, mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui a gente faz um outro C pequenininho dentro e uma curvinha para cima e para a esquerda. E do outro lado, um outro C ao contrário e uma linha curvinha pequena e para a direita. Muito bem, acabamos agora o rostinho da nossa bonequinha. Se estiver indo muito rápido, você pode dar pausa aí, fazendo no ritmo que você preferir. Agora, a gente vai fazer o corpinho dela. Vamos começar fazendo o pescocinho. Então, duas linhas bem pequenininhas, diagonais bem curtinhas. Aqui agora a gente vai fazer outra linha diagonal até encontrar com o pescoço. Essa diagonal, ela vai para baixo e para a esquerda, e a diagonal do outro lado vai para baixo e para a direita. E aí, a gente vai juntar as duas. Essa é a parte de cima do vestido, da roupinha. Agora, a gente vai fazer uma saia. Então, a gente continua fazendo mais ou menos nesse trajeto de diagonal, só que a gente vai fazer um pouquinho mais diagonal, para ela ficar um pouco mais pro lado esquerdo e do outro lado. Agora, a gente vai juntar essas duas partes, que é da sainha, mas a gente não vai fazer com uma linha muito reta e nem só uma curva, a gente vai fazer algumas curvas. Então, a gente vai sair daqui, vai fazer uma curvinha para baixo, depois para cima, depois para baixo de novo, depois para cima de novo, depois para baixo, até encontrá-la do outro lado. Aqui eu vou fazer uma outra linha para fazer a gola da camiseta. E onde era o pescoço, duas linhas, então. E aqui agora a gente vai fazer os bracinhos. Um braço, a gente vai fazer uma linha curva que sai mais ou menos da cabeça, assim, não precisa encostar muito aqui no pescoço, porque ela tem um pescoço bem curtinho. Então, saindo mais ou menos da cabeça, a gente vai fazer uma linha um pouquinho curva para cima, depois ela vai fazer uma curvinha bem pequenininha para baixo e depois uma outra curvinha para cima. Então, aqui é o braço, aqui é o cotovelo e aqui é o antebraço. E aqui embaixo vai aparecer só um pedacinho do braço, então a gente vai fazer só uma linha até encostar no corpinho. Do outro lado, então, a gente pode fazer um bracinho um pouquinho mais encostado no corpo. Então, a gente vai fazer saindo aqui de cima uma linha de novo que sai um pouquinho curva para cima, depois ela desce um pouquinho e curva para baixo, e depois curva de novo para cima. Então, o braço, o cotovelo e o antebraço. E aqui embaixo, na parte do punho, só um tracinho pequenininho. Agora, a gente vai fazer as mãos. Vamos fazer bem devagarzinho para ficar bem facinho. A gente vai fazer nessa ponta de baixo que a gente fez aqui, uma curvinha bem pequenininha para baixo, como se fosse um sorrisinho. Agora, a gente vai fazer o dedão. O dedão vai parecer um triângulo, só que ele fica com a pontinha um pouquinho mais fina. Então, a gente vai fazer uma parte que desce, uma diagonal pequenininha aqui que desce, depois uma outra diagonal que sobe, para fazer o dedão aqui. E agora, a gente vai fazer o outro dedo, a gente vai fazer um tracinho um pouquinho curvo para a esquerda. Aí, aqui embaixo, ele vai curvar para cima, para fazer o outro dedão, e vai encontrar aqui com o punho um pouquinho curvo.
e os outros dedos a gente não vai ver inteiro, então a gente só vai fazer um tracinho para baixo e pro lado, para fazer os outros dedos da mão que não estão aparecendo. Agora, a gente vai fazer a outra mãozinha do outro lado. Então, aqui, a gente vai fazer uma curvinha para a esquerda, bem pequenininha, para fazer o dedão. Então, aqui o dedão, a gente vai fazer igual lá do outro lado, uma forma de um triângulo, só que a gente vai fazer o triângulo para baixo agora, a ponta do triângulo vai ficar para baixo. E aqui, desse lado, a gente vai fazer uma linha curva para a direita, então ela vai curvar um pouquinho aqui para a direita e descendo. E aí, agora aqui, a gente vai fazer uma linha que encontra com o dedão, uma linha um pouquinho curva. Os outros dedos a gente também não vai ver, então vou só fazer a parte de trás de um deles. Então, só um tracinho para baixo e um tracinho para cima para encontrar aqui com o dedão. Aqui a gente faz um tracinho para delimitar onde vai ser a roupa. Então, ela vai vir até aqui, mais ou menos, a blusinha dela. E do outro lado, mais ou menos até aqui. Agora, a gente vai fazer as pernas dela. A gente vai fazer 2 riscos aqui no meio para marcar. Mais ou menos no meio do nosso desenho, vai um pouquinho para o lado esquerdo e faz uma linha um pouquinho curva para a esquerda. E depois, outra, as duas para baixo, né? Ela curva um pouquinho para a esquerda e depois a outra também. E aí, do outro lado é o contrário, a gente vai curvar ela um pouquinho para a direita. Então, mais ou menos no centro, vem um pouquinho para o lado e aí a gente vai fazer mais ou menos do mesmo tamanho que a gente fez essa, só que agora curvando ao contrário aqui para esse lado. E a outra também, mais ou menos do mesmo tamanho. A parte de fora aqui da coxa, então, a gente vai fazer uma linha um pouquinho mais curva e depois outra linha um pouquinho mais curva, mais para baixo. Aqui vai ficar o joelho, então, no lugar do joelho, a gente pode até fazer duas bolinhas, 2 pontinhos pretos. E aqui, desse lado, uma curvinha para a direita, mais ou menos do tamanho desse, e uma outra também para baixo, um pouquinho menos curva. Também 2 pontinhos aqui no joelhinho. Agora, a gente vai fazer a meia e o sapato. Aqui a gente vai fazer um tracinho para poder fazer a meia dos 2 lados. Aí, a gente faz diagonal, uma para baixo e um pouquinho para a direita, outra para baixo e um pouquinho para a esquerda. Aqui, a mesma coisa, uma diagonal pequenininha para baixo e para a direita e uma diagonal pequenininha para baixo e para a esquerda. Agora, a gente vai, para juntar as duas e fazer o sapato, eu vou fazer de uma forma bem simples, para a gente não complicar muito no sapato. Eu vou fazer um formato retangular, só que ela tem a borda um pouquinho redondinha. Então, a gente faz retinho e quando encontrar na borda, faz um pouquinho redonda. Vai parecer um retângulo, só que com as bordas um pouquinho arredondadas, dos 2 lados. E aí, aqui, a gente faz a parte de baixo do sapato dela. Então, a gente só faz uma curvinha, uma linha que contorna essa parte de baixo do sapato. E aqui, a mesma coisa. Uma curvinha e uma linha que contorna a parte de baixo do sapato. E a gente vai fazer um lacinho aqui. O lacinho, a gente pode fazer só uma linha, um formato redondinho para um lado, um formato redondinho para o outro e um tracinho para fazer a parte do lacinho. E aqui é a mesma coisa, um lacinho para um lado, um lacinho para o outro, então um formato redondinho para um lado, um redondinho para o outro e umas curvinhas. Pode até chegar até a ponta do sapato aqui, se você quiser. Estamos quase acabando a nossa bonequinha LOL. Agora a gente vai só fazer uns detalhes. A roupinha dela a gente vai fazer um listrado. E aqui a gente vai fazer um cinto. Então, a gente vai fazer no meio da roupa um círculo. Na parte de cima aqui da blusa. E aí, a gente vai fazer um tracinho para um lado e um tracinho para o outro. Então, esse aqui vai ser o cinto. A gente pode até fazer um desenho aqui no meio. E aqui, a gente vai fazer um tracinho para fazer um listrado na roupa dela. Então, aqui,
seguindo mais ou menos esse trajeto que a gente fez, a gente faz outra listrinha. E nos braços aqui também. Vamos fazer umas listrinhas. E do outro lado também. E aqui na sainha, aqui na parte de baixo, eu vou só fazer uns tracinhos na parte de baixo aqui da sainha. E um outro detalhezinho aqui, a gente vai fazer um formato redondo, quase oval, para fazer umas dobrinhas do nosso pano aqui do lacinho. 2 desse lado e 1 desse lado. Muito bem! Conseguimos desenhar a nossa bonequinha LOL, mas para ela ficar mais bonitinha ainda, agora a gente vai colorir. Eu vou acelerar o vídeo. Se você quiser ir para o final da pausa e acompanhar as cores que eu colori, você pode fazer. Se não, você pode usar a sua imaginação e colorir como você quiser e fazer a sua LOL personalizada. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Prontinho! Acabei de colorir a minha LOL. Eu usei canetinha, mas você pode ficar à vontade de usar o que você quiser em casa. Lápis de cor, giz de cera, canetinha, como você quiser. O importante é se divertir e praticar, porque quanto mais a gente pratica, melhor fica. Até a próxima! Tchau!